E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Vando Moraes e estou aqui para mais um Papo de Direito. Hoje vamos falar sobre acúmulo de função e desvio de função. É comum haver confusão entre os temas, pois muitos trabalhadores se sentem lesados por desempenharem várias tarefas que acham não fazer parte da sua função. Mas não é bem assim. Vamos explicar. Mas antes de começar, nos ajude a crescer. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo e siga nossas redes sociais. Antes de falar sobre desvio e acúmulo, devemos esclarecer uma diferença entre dois termos jurídicos para que não gere nenhuma confusão na explicação. Função é definida como o conjunto dos direitos, deveres e atribuições de uma pessoa em sua atividade profissional específica. Tais funções são estabelecidas pelas convenções trabalhistas da categoria, assim como os contratos de trabalho e até diplomas de curso técnico ou ensino superior. Tarefa é o conjunto de atividades e serviços que integram a função a ser exercida pelo empregado. Vale mencionar que o empregado, ao ser contratado para desenvolver determinada função, se obriga a exercer todas as tarefas relacionadas àquela função, o que pode caracterizar o acúmulo de tarefas. Este acúmulo não gera direito a acréscimo salarial nenhum, ok? É necessário observar, inclusive, a complexidade dessas tarefas, pois quando as novas atribuições assumidas pelo trabalhador têm o mesmo grau ou menor de complexidade das funções originais, o valor do acúmulo também não é devido. Por exemplo, uma secretária que deve atender telefonemas, anotar recados, limpar sua mesa de trabalho e retirar o seu próprio lixo. Nesse exemplo, a funcionária desempenha não só as tarefas de secretária, mas em tese de limpeza também. Porém, são de baixa complexidade e inerentes à sua função. Afinal, manter sua área de trabalho organizada e minimamente limpa é sua obrigação. Portanto, tarefa é uma espécie do gênero função, ok? Agora vamos ao que interessa. Acúmulo de funções ocorre quando o trabalhador, além de exercer sua própria função, também exerce de forma não excepcional e não eventual as funções de outro cargo. Ou seja, não pode ser uma vez ou outra, ou só dar uma ajudinha para um colega de trabalho. Tem que desempenhar as funções sempre, de maneira habitual. Por exemplo, um estoquista que é obrigado a estocar produtos e dirigir a empilhadeira dentro do galpão da empresa. Nesse exemplo, a tarefa de dirigir a empilhadeira é distinta à função de estoquista, e a complexidade é maior, pois precisa de um curso e habilitação específica para tal. Assim, uma vez caracterizado o acúmulo de função, o trabalhador terá direito a adicional por acúmulo de função. Todavia, não existe na lei uma fundamentação geral desse plus salarial que ocorre no acúmulo de função, salvo raras exceções específicas. Por exemplo, a Lei 6.615 de 78, que regula a profissão de radialistas. Também a Lei 6.533 de 78, que regula a profissão dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões. Por último, a Lei 3.207 de 57, que regula a profissão dos vendedores, que prestam serviço de inspeção e fiscalização dos produtos. Assim, caberá ao juiz estabelecer uma porcentagem para cada caso específico. Agora, desvio de função. Ocorre quando o trabalhador é contratado para cumprir uma determinada função, porém o empregador exige que se cumpra, de maneira não excepcional ou não eventual, função diferente da prevista em contrato. Na CLT, é dito que, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Assim, ao citar respectivas condições, a lei se refere aos vários aspectos do contrato de trabalho, por exemplo, jornada de trabalho, regime de trabalho e função. A prática ilegal também é mencionada na Lei 13.429 de 2017, em seu artigo 5º-A, parágrafo 1º. É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços. Como exemplo, podemos citar o trabalhador que foi contratado para cumprir funções de auxiliar de limpeza, mas acaba fazendo função de portaria.
Como o porteiro tem um piso salarial maior que o de auxiliar, existe uma irregularidade que traz prejuízos ao trabalhador. Portanto, é nula a cláusula de função, devendo o empregado ser enquadrado como porteiro e receber todos os benefícios que a classe profissional dispõe. Assim, seja qual for a modalidade, o trabalhador somente deverá realizar as tarefas previstas no seu contrato. O desvio de função, quando configurado, dá direito ao empregado à retificação na carteira de trabalho para que conste a real função exercida. Também a diferença salarial que porventura exista entre a função para a qual ele foi contratado e a função que de fato ele exercia, bem como a concessão de todos os benefícios que essa função desviada tenha. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal.